Deixa eu estava falando. Todos estão me ouvindo? Sim, Francisco. Podemos começar? Pode sim, vamos lá. Tá bom. Bom, boa noite para aqueles que eu ainda não vi. Vamos agora para as reflexões sobre Marcos 13. Bom, o capítulo 13, Marcos 13, na verdade, ele também é conhecido como o Pequeno Apocalipse. Como vocês viram no texto que a Lídia apresentou anteriormente, é um capítulo que fala literalmente sobre coisas do fim, ou o fim do mundo. Por isso que ele é chamado também de Pequeno Apocalipse, ou o sermão escatológico de Jesus. Em função das profecias feitas por Jesus aos seus discípulos, em respeito às suas perguntas de quando seria o fim do mundo. Escatológico vem de escatologia, uma palavra grega formada por escatos, que é o último, mais logia, que é o estudo, ou seja, é uma parte da teologia ou filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo. Ou seja, tudo que se refere a fim, ao fim das coisas, ao final do mundo, é considerado escatológico. Por isso, como esse texto, o capítulo 13, refere-se praticamente 100% a coisas ou a profecias do final do mundo, ele também é conhecido como sermão escatológico de Jesus. O capítulo de Marcos ele pode ser subdividido em 4 etapas ou 4 momentos. Eu tenho aqui embaixo uma linha do tempo, apenas para a gente ter uma ideia da sequência dos eventos. Começa com a crucificação de Jesus em 33 depois de Cristo. Logo depois, nós temos o cerco e a destruição de Jerusalém e do templo, que acontece entre 66 e 70 depois de Cristo. Após o cerco e destruição de Jerusalém, que é o primeiro momento do capítulo de Marcos 13, nós temos o princípio das dores, depois a grande tribulação e, finalmente, a segunda vinda de Jesus. Essa é a sequência a qual trata Marcos 13. Então, vamos começar com a cerca e destruição de Jerusalém e do templo. Em primeiro lugar, gostaria de posicionar de que templo nós estamos falando, porque a gente fala muito em templo, afinal, qual deles é? Na verdade, é um só. O primeiro templo é aquele construído por Salomão em 1015 a.C., que foi edificado pela primeira vez para atender a Deus e para guardar a Arca da Aliança e os 10 mandamentos. Esse templo ele foi destruído pelos babilônios com a invasão de Nabucodonosor em 1015 a.C. E a partir daí, os judeus foram todos escravizados. Com a libertação dos hebreus, eles construíram um segundo templo em 600 a.C., portanto, logo após o cativeiro da Babilônia. Esse segundo templo, na verdade, não é o templo definitivo. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas seria uma espécie de puxadinho que eles fizeram em relação às ruínas do templo anterior que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E, finalmente, o terceiro templo, que seria o mais recente, que foi um templo restaurado por Herodes, em 19 a.C. Herodes, como a gente sabe, não era judeu, mas ele era um rei judeu, tutelado por Roma. Então, para agradar os judeus, ele construiu talvez o mais luxuoso dos templos desde Salomão. Quais são as profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e do templo? Eu gostaria de citar 3 apóstolos, todos eles convergindo para o mesmo ponto. Marcos 13, ele disse: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Desculpa, está tampando aqui. Respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu gostaria de salientar esse trecho em vermelho. Pedra sobre pedra, porque mais à frente vai ter a confirmação desse texto. Então, guardem o pedra sobre pedra. Mas também temos Lucas. Virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, também em vermelho. Te sitiarão e te apertarão de todos os lados.
destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti novamente pedra sobre pedra. E finalmente, Mateus, um pouco antes dessa semana que Jesus passou pelo templo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Pois bem, novamente em vermelho, a casa vos é deixada deserta. O que isso tem de previsão? A preocupação dos discípulos, na verdade, era para saber o que iria acontecer com o templo. Porque, na verdade, acabando o templo, para eles, a destruição do templo representaria a própria destruição ao fim do mundo. Portanto, essa era a preocupação dos discípulos. O que vai acontecer com o templo? Pois bem, após uma revolta dos judeus, o imperador romano Justiniano enviou seu filho Tito, seu sucessor no trono, para debelar a rebelião. E vamos lá. Lembre-se dos três textos anteriores de Lucas, Mateus e Marcos. Os romanos cercaram e cavaram trincheiras entre 66 e 70. Portanto, eles sitiaram Jerusalém por 3 anos. Cavaram trincheiras para cercar a cidade. Depois, agora lembre-se de Marcos, incendiaram a cidade e o templo e derrubaram ao nível do chão muros e colunas, além de quebrarem pedra após pedra, para retirarem o ouro e prata fundidos pelo calor infiltrados nas rachaduras. O templo, ele era muito rico, ornado por pedra, por ouro e prata. Isso no alto das colunas e no altar. A gente vai ver mais à frente que quando o templo foi queimado, o calor era tão intenso que derreteu o ouro e a prata. E, em função disso, a prata e o ouro derretidos se infiltraram nas rachaduras das pedras. Por isso que os soldados romanos, para atingirem esse ouro e essa pedra, não simplesmente não derrubaram as pedras, mas literalmente arrebentaram pedra por pedra para tentar extrair esse ouro que estava infiltrado nas rachaduras das pedras. E, finalmente, agora citando Mateus, ou lembrando de Mateus, assassinaram, dispersaram e escravizaram cerca de 1 milhão de judeus refugiados na cidade, arrasando Jerusalém. Apenas um detalhe a respeito desse 1 milhão. Eu fiz algumas pesquisas sobre esse texto e eu só olhei num dos livros que eu li esse número de 1 milhão, mas esse número eu acho que é um tanto mentiroso, porque Roma, que era a cidade mais populosa do Império Romano, tinha male-male 1 milhão de habitantes. Então, é praticamente impossível que Jerusalém, mesmo com os refugiados judeus habitando lá, que eles escravizaram 1 milhão de judeus. O número, eu francamente não sei qual é, mas o número, francamente, não é 1 milhão. Eu só coloquei 1 milhão, porque esse livro citou isso, de um historiador responsável, desculpem, eu não sei o nome, mas eu acho que esse número não está certo. Eu gostaria também de citar que, nas profecias, eu tenho esse texto. E então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Existem 2 interpretações para essa fujam para os montes. A primeira, que alguns acham que é uma lenda, é a versão de Eusébio, que era um historiador cristão, que ele dizia o seguinte: seguindo fielmente o que estava na profecia de Jesus, alguns cristãos interpretaram que era para fugir para os montes mesmo. E eles subiram e alcançaram os montes que cercaram Jerusalém. E lá eles foram para uma cidade chamada Pela. E Pela, eles fundaram uma pequena igreja, que é uma das primeiras igrejas cristãs do mundo conhecido até então. Portanto, o fujam para os montes teria essa explicação, porque eles alegam que aqueles que não acreditaram nessa fuga, que esperavam, com a destruição do templo, que anjos celestiais chegariam para brecar a fúria dos romanos, na verdade não aconteceu. E eles ficaram no meio da cidade e foram mortos, aprisionados. Alguns, interpretando literalmente a profecia, foram para esses montes e foram para essa cidade chamada Pela. E lá fundaram essa primeira igreja. Uma outra interpretação, talvez mais crível, digamos assim, é que Jesus costumava se refugiar e orar nos montes. Então, quando se diz
então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, pode significar fujam para Jesus. Aí é uma questão de interpretação. Finalmente, alguma observação que sempre os descrentes ou céticos costumam dizer. Alguns críticos debatem que o acerto das profecias de Jesus deve-se ao fato de terem sido escritas após o fato, configurando desculpem meus advogados presentes, vaticinium ex evento, ou seja, o famoso engenheiro de obras feitas, ou seja, eu escrevi sobre algo que já tinha acontecido. Porém, estudos arqueológicos recentes revelam que, exceto João, cujo evangelho foi escrito aproximadamente no ano 80, 90, todos os outros foram escritos por volta de 60 e 65 depois de Cristo. Existem alguns textos achados recentemente, alguns com trechos da profecia de Marcos, que datam de 60 depois de Cristo. Portanto, 6 anos antes de tudo isso que aconteceu com Jerusalém. Apenas para evidenciar tudo isso que aconteceu, eu gostaria de fazer um breve relato aqui dessa figura que vocês estão vendo aí. Flávio Josefo, que, por incrível que pareça, era um judeu, também conhecido pelo seu nome hebraico, Yosef ben Matititaua, ou Matitaú, desculpem a pronúncia. Por incrível que pareça, esse judeu era um comandante que lutou na defesa de Israel contra os romanos. Derrotado, por incrível que pareça, ele foi poupado e enviado a Roma graças aos seus dotes literários observados. E por que é importante citar esse historiador? Ele escreveu esse livro, Guerras Judaicas, e ele relata o seguinte: aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora tinha chegado o dia fatídico. Ele escreveu: um dos soldados, sem esperar a ordem, lançou uma chama pelas janelas douradas do templo. O santuário ardia e não se mostrava misericórdia pela idade ou condição social, e todos eram massacrados igualmente. Tito determinou que a cidade e o templo fossem arrasados até os fundamentos, exceto algumas torres altas e a muralha oeste, que ainda é aquele famoso muro que ainda é venerado pelos judeus. É o que sobrou. É a famosa muralha oeste. As muralhas foram niveladas a ponto de não deixar nenhuma indicação de que ali antes tinha sido uma habitação. Escavações recentes desenterraram muitas das pedras derrubadas e quebradas para obter ouro fundido nas frestas. Removeram e quebraram todas as pedras. Esse é o testemunho de um judeu que viu o momento e a testemunha histórica das profecias. Portanto, isso não é uma profecia, isso realmente é uma história relatada por um judeu, quase romano. Findo a destruição de Jerusalém do templo, nós começamos com o princípio das dores, que é o período que a gente ainda está vivendo. A sequência de eventos após a destruição do templo, Jesus fez uma analogia com uma mulher que está prestes a dar luz. A sequência de contrações que anuncia o momento do nascimento, que é o princípio das dores. A dor do parto é a grande tribulação. E o nascimento é a glória, a segunda vinda de Jesus. Vejam que ele não fala em datas, mas numa sequência de sinais dos acontecimentos para dar segurança aos discípulos. Cuidai que ninguém vos engane. Marcos 13, 5 a 13. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Mas não será ainda o fim. Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Eu gostaria de colocar aqui alguns sinais referentes a essa profecia, mencionando ou abordando o princípio das dores. Se aqueles acreditavam que a destruição de Jerusalém foi algo profetizado depois da destruição, nós temos aqui alguns sinais que desmentem essa situação. O primeiro sinal é o surgimento de novos profetas. Ele previu. Seriam muitos, anunciariam o fim do mundo, viriam em seu nome, enganariam a muitos, desde os tempos idos até os dias de hoje. A gente vê isso acontecendo, ou viu acontecer até então. Guerras.
Esse ponto é interessante. Na época de Jesus, havia a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era um controle da situação de Roma, que abordava parte da Europa, parte da África do Norte, parte do Oriente Médio. O que Roma fazia? Em troca do pagamento de tributos, eles manteriam os sacerdotes locais, as tradições locais. Vejam que Herodes era um rei local. Roma enviou um governador para Jerusalém, mas ele seguia e ouvia muito o que Herodes fazia, assim como os sacerdotes. Portanto, enquanto você recolhia os tributos, Roma, ou aquela região dominada por Roma, vivia em paz. Pois bem, logo depois, no princípio das dores, desse período após a queda de Jerusalém, aconteceram coisas que começaram a registrar ou confirmar as profecias de Jesus. A queda do Império Romano, ou seja, não foi uma simples rebelião aqui e ali. Povos invasores invadiram o Império Romano, destruíram até que derrubaram totalmente o Império. De lá, nos últimos 300 anos, por exemplo, mais de 300 guerras aconteceram. Mas, como disse Jesus, mas não se assustem, pois o fim do mundo não virá pelas guerras. Mostram apenas o pecado do homem e a ira de Deus. Ainda não é o fim. Então, vejam bem, guerras que na época eram consideradas um fato ultrapassado, que não haveria mais, de repente, começaram a se suceder a ponto de que, nos últimos 300 anos, a gente tem uma guerra por ano. Mas ainda não é o fim. O que temos depois? Calamidades, fome, pestes, terremotos, etc. Num breve período após a destruição do templo, ocorreu na época entre 60 e 80 depois de Cristo na região algo que não tinha ocorrido há muito tempo, uma grande fome no mundo conhecido. O que é o mundo conhecido? Era o Império Romano. Em 79 depois de Cristo houve a erupção do Vesúvio, arrasando as cidades de Pompeia e Culano. No século XX, mais de 700 terremotos, mesmo em lugares em que nunca houve. Perseguição aos cristãos. Em Roma, nos circos, em países comunistas e muçulmanos, no Japão, no século XVI e XVII, na China, Coreia do Norte, a cristofobia nos tempos atuais, atentado início recente, por exemplo. Desavenças familiares, ateus e não ateus, católicos, evangélicos, espíritas e cristãos. É bom salientar que talvez alguém vendo Jesus com seus 12 apóstolos na época, e ele falando que muitos morreriam em seu nome, haveria guerras por causa do seu nome, muitos poderiam pensar, mas quem que esse galileuzinho pensa que é? Ele anda por aí falando com 12 apóstolos, com 12 pessoas, ex-pescadores, cobradores de impostos, ele fica falando que um dia guerra em seu nome vai acontecer, que pessoas vão se degladiar em seu nome, quem ele pensa que é? Portanto, esses sinais mostram, independente da queda de Jerusalém ou do templo, mostra que coisas iriam acontecer em seu nome que seriam difíceis de serem acreditadas naquela época. O período das dores representa os estertores, ou seja, a agonia de um mundo que se aproxima do seu final. Mas ainda não é o fim. Bom, agora nós temos a grande tribulação, que é o período que vai à frente, acontece após o princípio das dores. E nesse ponto eu cito Marcos, porque naqueles dias haverá tribulações, tais como não as houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, nem haverá jamais. Quando virdes estabelecida no lugar santo, Mateus falando, a abominação da desolação, é bom a gente guardar esse nome, porque a gente vai abordar logo em seguida. Quem foi predita pelo profeta Daniel, foi ele que pela primeira vez mencionou o termo abominação da desolação. O leitor entenda bem, e aí prossegue o texto. Mas eu gostaria de destacar essa palavra, abominação da desolação. Por quê? O que é o abominável da desolação? A gente já imagina quem seja. Uma figura escatológica que aparece em 3 períodos da história. O primeiro abominável da desolação foi citado por Daniel. Daniel, em 500 a.C., ele citou como o primeiro abominável da desolação
o rei Antíoco Epifânio, que profanou o templo 350 anos depois. O que é que fez esse rei para ser considerado um abominável da desolação? Ele adorava a cultura grega. Então ele quis que o templo se transformasse num templo grego. Ele colocou os deuses gregos no altar e, principalmente, num belo dia, ele queria que os judeus falassem grego. Num belo dia, ele sacrificou um porco em pleno altar desse deus que ele queria que os judeus adorassem, mas era um templo, desculpem, era um altar judeu. E ele sacrificou um porco nesse altar. Imaginem perante os judeus o que é um porco. Ou seja, sacrificar um porco para eles era uma terrível ofensa, a ponto dele ser considerado o primeiro abominável da desolação. O segundo, obviamente, foi o general que destruiu Jerusalém, Tito, general romano que saqueou o templo e destruiu Jerusalém. E o terceiro, é o que vem aí, é o anticristo. E quais serão os sinais da grande tribulação? O surgimento do anticristo, a destruição da igreja, dogmas, imagens, templos, ou seja, destruição total da igreja, um período de grande sofrimento, perseguição ao povo de Deus, para falar a verdade, em alguns lugares a gente já vê isso, um poder desse anticristo sobre a igreja e os santos, e o domínio mundial do iníquo da humanidade. E, finalmente, após a grande tribulação, nós temos a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus encerra a grande tribulação. De acordo com Marcos, naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu esplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estarão no céu serão abaladas. É interessante essa frase, cairão os astros do céu. Naquela época em que isso foi colocado, as estrelas e os astros estavam realmente acima das nossas cabeças. Portanto, faz todo sentido dizer que cairão os astros do céu. Naquela época, é claro. Mas quando é que será isso? Jesus não menciona datas. Mas tudo que foi previsto, como a gente viu, a sequência de eventos não nos permite duvidar que isso ocorrerá. A gente viu que esqueçam a destruição de Jerusalém, guerras, lutas, tudo isso Jesus previu e, de fato, está ocorrendo ainda. Só por curiosidade, eu gostaria de mencionar aqui algumas previsões de datas. Felizmente, para nós católicos, nenhum católico previu nada. Ou seja, fiel à profecia de Jesus de que não há datas, apenas uma sequência. Vejam que Hipólito, no século II, um teólogo em Roma, previu o fim do mundo para 500 depois de Cristo. Parece que não aconteceu. No ano 1000, portanto, o ano redondinho, assim como em 2000, houve uma histeria coletiva. O pessoal começou a fazer doação para pobres, libertar presos, porque o ano 1000 seria o fim do mundo. Não aconteceu. William Miller, o pregador batista, previu o fim do mundo para 1843 e 44, por causa de uma chuva de meteoros. Não aconteceu. Aí vieram as testemunhas de Jeová. 1874, 1878, aí eu parei, 1994. Não é possível que alguém sustente tantas datas que não deram certo e ainda acreditam na previsão de outras datas. Eu parei em 1994. Hal Lindsey, um escritor, acreditava que o alinhamento de planetas ocorrido em 1988 causaria o fim do mundo. Parece que não aconteceu. E temos também uma brasileira, uma Valnice Mil Homens, uma ministra evangélica brasileira, que previu, em função de um outro alinhamento de planetas, que o fim do mundo viria em 2000. Então, vejam que, graças a Deus, nenhum católico se manifestou a respeito de data alguma. A sua segunda vinda, diferente da primeira, será pública, visível e em glória. A primeira vinda, como todos nós sabemos, veio na surdina, numa minúscula cidade, numa hospedagem, numa estrebaria. Portanto, ninguém ficou sabendo, a não ser aquele círculo que lá estava. Mas a segunda via será pública, visível e em glória. Marcos, ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo.
Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega autoridades a seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. Digo a todos, vigiai. E eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.